Olá, eu sou o Miguel e a nossa aula de hoje é sobre melhoramento genético do gado leiteiro. Então, as diferenças observadas entre as populações da mesma espécie, dentro da mesma espécie bovina, podem ser atribuídas às diferenças do ambiente, em que se encontram ou às diferenças genéticas. Então, mesmo que seja a mesma espécie bovina, a gente tem raças diferentes, a gente tem indivíduos diferentes e a gente tem rebanhos diferentes. E essas diferenças entre os rebanhos, entre os indivíduos, elas podem ser atribuídas a esses dois itens, das diferenças do ambiente, que podem modificar de acordo com o tipo de criação, de acordo com tudo que está em torno, externo àquela produção, que pode influenciar na produção desses animais, e na diferença genética dos animais, do genótipo que esses animais eles têm, que eles trazem dentro daquela população, que são diferentes entre os indivíduos. Por mais que seja a mesma raça, os animais apresentam diferentes genótipos. Alguns apresentam melhor características para a produção, outros são mais bem adaptados, e essas diferenças elas existem e são atribuídas. Então, na busca de maior eficiência na produção animal, existem dois caminhos, A melhoria no manejo geral, em todo o manejo daquela produção, porque quando a gente chega numa propriedade de leite, de gado, de produção de leite, a gente tem que, primeiramente, observar a produção, o manejo em geral. A partir dessa observação, a gente pode promover modificações no ambiente, primeiramente, para depois a gente trabalhar com a genética dos animais. Então, nesse primeiro, a gente tem melhorias no manejo em geral, que seria a nutrição, no manejo sanitário, no manejo reprodutivo e nas instalações dentro daquela propriedade. Considerando que todos esses itens de manejo, eles são importantes, são pilares para a produção do gado de leite, para uma boa produção. Quando a gente consegue fazer modificações nessa estrutura, nesse manejo que já existe na propriedade, a gente vai verificar se ele é adequado e a gente vai fazer melhorias, a partir do momento que a gente consegue promover essas melhorias, a gente já tem resultados imediatos. E esses resultados trazem grande impacto na produção, porque geralmente quando a gente melhora algumas questões em relação ao manejo, a gente já tem resultados melhores desses animais. Então a gente já tem uma outra perspectiva da produtividade dos animais e da produção em geral naquela propriedade. O segundo caminho seria pelo melhoramento genético, já que a gente primeiramente trabalhou com as questões do manejo, que são efeitos do ambiente, a gente já fez uma adequação para adequar da melhor forma possível dentro da realidade daquela produção, a gente começa a trabalhar com o melhoramento genético desses animais. Então a gente já começa a prestar mais atenção no genótipo dos animais. Essa segunda opção ela é mais lenta, porque o melhoramento genético ele se dá de forma lenta, ele é gradativo, não é de uma hora para outra. No entanto, ele é permanente, dentro da população das gerações futuras e ele é cumulativo. Então, a gente tem algumas questões em relação ao trabalho com melhoramento genético. É eficiente, mas a gente tem algumas questões relacionadas. Então, o melhoramento genético dos animais domésticos, ele depende de mudanças genéticas, claro, genéticas nas gerações futuras, a gente não melhora a genética do animal em questão, a gente vai melhorar a genética da geração futura, causada por processos direcionados pelo homem, porque é a seleção artificial. O homem ele interfere, o melhorista ele interfere, o médico veterinário que está trabalhando como melhorista, ele interfere fazendo seleção, avaliações e seleção de animais e direcionando acasalamentos de acordo com as combinações genéticas que ele julga ser interessante para aquela produção. Então esses processos podem ser divididos em dois grupos também. O primeiro seria a seleção, que é quando a gente avalia os animais, a gente faz a avaliação dos animais e a partir dessas avaliações a gente direciona os acasalamentos para compatibilizar
aqueles genótipos que a gente julga ser interessante. E o 2 são sistemas de acasalamento, incluindo o cruzamento. Então, primeiro a gente seleciona, depois a gente faz um sistema de acasalamentos, e isso pode incluir uma outra raça diferente, dependendo do tipo de criação, né? Dependendo da realidade daquele ambiente, daquele clima ao qual a gente está trabalhando naquele momento. Então a gente tem a seleção para fenótipos desejáveis em bovinos, né? Ela é praticada desde a domesticação dos animais, então ela já ocorre desde muito tempo, né? Só que ela foi feita à base da avaliação visual subjetiva durante muito tempo, sem um embasamento científico adequado, né? Foi intuitivo naquele primeiro momento, né? Há muitos anos atrás, quando se começou a fazer as primeiras seleções, né, para melhoramento genético de uma forma intuitiva, sem saber bem o que estavam fazendo. A partir de 1930, houve estabelecimento de métodos científicos, que aí já modificou toda a estrutura do processo de melhoramento genético em animais, né, no gado de leite, principalmente, que é em questão que a gente está falando. Processos científicos, estatísticos e computacionais. A evolução da tecnologia corroborando para processos de melhoramento genético em gado de leite. Então, bases da genética quantitativa, quando a gente começa a quantificar, quando a gente começa a colocar em relação à quantidade, a estimativas de acordo com avaliações estatísticas e computacionais, e a gente estima e consegue determinar de uma forma mais objetiva o quanto vai ter de ganho genético, o quanto ele vai melhorar, né, o quanto aquele rebanho em questão pode melhorar, e entre outros parâmetros genéticos que a gente pode incluir nessas avaliações. Então, assegurando ganhos genéticos contínuos a partir do momento que começa-se a utilizar de uma forma mais consciente o melhoramento genético em características de interesse econômico obtidos pela seleção. Então, desde o início ocorria a seleção, mas depois foi feito de uma forma mais científica e mais adequada de acordo com os estudos do melhoramento genético.